agora sim uma característica típica do pensamento kantiano, que os juízos matemáticos, eles são todos sintéticos. O predicado, ele sempre acrescenta uma coisa a mais ao sujeito. Ele nunca repete exatamente o que estava no sujeito. Antigamente, as pessoas sempre pensavam o contrário, porque a matemática era muito lógica, muito abstrata, então parece que ela simplesmente repetia a mesma informação. Mas não é bem isso que acontece. O que o Kant vai tentar defender aqui é que a matemática tem uma coisa um pouco além, que vai um pouco para além disso. Mesmo considerando a matemática pura, né, aritmética lá, vamos começar pela aritmética. Ele tem lá o exemplo lá de 5 mais 7 igual a 12. Ok? Aqui, ó, 5 mais 7 igual a 12. Essa afirmação, essa é uma proposição, essa é por assim dizer, um juízo. Tá? A gente pode chamar isso aqui também de juízo. Né? Você pode colocar na forma SEP, né? Do tipo 12 é 7 mais 5. Podia fazer uma coisa assim, ou 7 mais 5 é 12. Você está colocando uma forma de juízo, em certo sentido. Apesar de que aqui é igual, é um pouco diferente e tal, mas vamos considerar aqui que é uma espécie de juízo que você está realizando aqui. Você pode fazer o seguinte, você pode dizer 7 mais 5 é o sujeito da frase, tá? Do juízo em questão. 7 mais 5 é o sujeito. E igual ali seria o o 12 seria o predicado. Bom, você só olhando para o 7 mais 5, né, você olhando para o 5, olhando para o 7, você extrairia dali, né, o número 12? A defesa kantiana é que não, exatamente não. O que a gente acaba fazendo é exatamente o uso daquelas intuições puras que a gente acabou de comentar quando a gente falou da estética transcendental. Tá? Como assim? Aquelas noções puras de espaço e tempo. Veja, como que seria então esse pensamento kantiano? Olha só que coisa interessante. Né? O que acontece? A gente tem ali, vamos ler texto em amarelo, vamos ler junto aqui. Temos de superar estes conceitos, procurando a ajuda da intuição que corresponde a um deles, por exemplo, os 5 dedos da mão ou 5 pontos, e assim acrescentar uma a uma ao conceito de 7. Então repara que a gente tem lá, a gente pede ajuda, né, da mão, né, os 5 dedos da mão aqui, como uma certa extensão, né, os 5 pontos, muitas das vezes, para que a gente possa exatamente ir lá, ó, botar mais 7, né, botar mais 5 e mais 2, ok? Que eu não tenho tanto dedo assim. Aí a gente vai ter lá exatamente o 12. A gente pede um auxílio de uma coisa externa para dizer 5 mais 7 igual a 12. E quando você pede exatamente esse auxílio para uma coisa mais externa, é como se o sujeito, né, 5 mais 7, esse sujeito sozinho, por análise dele, você já não seria capaz de tirar. Você precisa de uma informação a mais, que está para além dali. Então você fala de 5 pontos. Você considera 5 pontos mais 7 pontos. E ali, naquela consideração ali, você acaba dizendo, existem 12 pontos. Repare, ponto, você já está começando a falar de uma coisa, um pouco de aplicação, numa espécie de espaço puro na sua mente ali, né? Uma certa projeção da sua mente internamente no seu intelecto. Então você imagina lá que internamente no seu intelecto você consegue ir lá projetar a ideia de um espaço e você ter lá todos os pontinhos, e exatamente por causa disso você é capaz de somar 5 mais 7 igual a 12. E repare, então, se você precisou de uma coisa que vai para além dos conceitos, mas que não é experimental. Olha que legal. Né? Você tem, então, juízos que são sintéticos, porque você precisou, o predicado precisou ir para além do sujeito, mas eles são a priori, porque você não precisou da experimentação. Eles são, quando você tem da experimentação, são a posteriori, certo? Então, os a priori são os que dependem simplesmente da razão. Olha que interessante. Isso é uma noção um pouco diferente do que sempre se teve da matemática, porque a matemática sempre foi relacionada muito com a lógica,
lá com as relações dos princípios de identidade, princípio de não contradição. E o Kant está mostrando aqui que há um quê a mais da matemática. Mesmo a aritmética, a matemática pura, por assim dizer, ela ainda tem uma coisa que é do espaço puro, do intelecto. Olha que legal isso, cara. Eu não sei você, mas eu simplesmente eu fico babando com essa noção, cara, só de imaginar o que seria isso, né? Aqui dentro da nossa mente. Essa nossa capacidade de fazer ciência. Repara aqui que o Kant, então, tem a unidade do número, as unidades do número 5 dadas na intuição. Essa intuição, o quê? Intuição pura, ok? Tal como a gente já comentou aqui quando a gente falou da estética transcendental. Então, com efeito, tomo primeiro o número 7 e, com a ajuda dos dois dedos na minha mão, para intuir o conceito de 5, adicionei-lhes uma a uma, mediante este processo figurativo, as unidades que primeiro juntei, para perfazer o número 5 e vejo assim surgir o número 12. Ok? Repare que você precisou fazer então esse processo simplesmente mentalmente, ok? Não exatamente, ali ele chegou a citar um caso bem de mão, né? Mas não é bem isso. Então, vê lá, continuando. No conceito de uma soma de 7 mais 5, pensei que devia acrescentar 5 a 7. Mas não que essa soma fosse igual ao número 12. Então, repara, no conceito de uma soma, né, você realmente imagina que você tem que realizar um ato de acrescentar. Somar e acrescentar. Né? Acrescenta uma a uma até realizar, perfazer lá o valor 12 ali em questão. Então você percebe o seguinte, que você realiza uma certa ação. 5, você acrescenta 5 a 7. E você não simplesmente retira, né, ali da simples noção ali o número 12, da simples soma, olhando ali pela definição de soma de 5 mais 12, que você vai simplesmente retirar o 12. Você pensa de uma maneira diferente, você pensa como se você estivesse realizando um certo ato de acrescentar a uma certa quantidade de pontos a outra quantidade de pontos, a uma certa quantidade de dedos a outra quantidade de dedos. A gente está indo para além das análises, a gente está fazendo uma certa síntese. Você está acrescentando, você está pegando noções de intuição pura para dar a devida resposta. Então repare que olha a questão aqui em Kant. Aí, indo aqui na parte em verde, logo ali embaixo, você vai ver aqui, ó, né, aqui embaixo, né, verde aqui, esse verdezinho aqui, a gente tem exatamente, nunca poderíamos, sem recorrer à intuição, encontrar a soma pela simples análise desses conceitos. É claro que a gente tem procedimentos, né, alguns métodos para realizar a soma hoje em dia, principalmente de números muito grandes, que você simplesmente coloca lá os números, você um em cima do outro e vai e realiza a soma indo algarismo por algarismo, certo? Você tem todo esse procedimento, todo esse método para somar. Mas a gente poderia dizer que da maneira mais primitiva possível, né? A maneira mais primitiva possível de somar é, antes de mais nada, fazer isso, ok? Pegar uma determinada quantidade de, sei lá o que, de pontos, por exemplo, e acrescentar essa outra quantidade. E por isso mesmo você precisa, no mínimo, de algum espaço lógico, por assim dizer, um espaço interno dentro da sua mente, a priori. Essa forma pura do espaço, ela é necessária para você somar na aritmética. Olha que interessante, que eles não são a posteriori ainda, não dependeram da experimentação. São a priori, são dentro da minha mente, são simplesmente lógicos, se lembra? Mas é um espaço lógico que você tem aqui, uma espécie de espaço a priori, dentro da sua cabeça. Para você talvez entender melhor essa noção, eu repito aquele exemplo, né, do caso do The Librarians. Você tem lá os bibliotecários, né, não sei como é que traduz isso, acho que é os bibliotecários. É uma série que você tem lá um personagem, né, uma menina, que tem uma capacidade de ficar simplesmente projetando espacialmente assim, noções matemáticas. A capacidade que a Cassandra tem de fazer essas projeções matemáticas é porque a matemática supostamente dependeria de uma noção espacial.
Olha só que interessante. Isso é Kant, né? É o pensamento kantiano aqui. Okay? Eu não sei se exatamente Kant pensava exatamente como acontece com o personagem, mas até mesmo porque ali parece que tem uma certa projeção imagética. Eu acho que com certeza Kant não pensava desse jeito. Mas você poderia imaginar que envolve intuições puras ali. Talvez ali seja o próprio seriado seja simplesmente uma representação, vamos considerar ali uma certa representação desse espaço puro, né? Que simplesmente está só na mente, né? Está só na mente da pessoa. Se for desse jeito, talvez já está mais próximo de Kant, porque realmente esses espaços, essas formas puras do espaço e do tempo, eles simplesmente estão na mente do indivíduo, no intelecto, ok? Eles não existem fora do intelecto. Eles servem de condição de possibilidade para qualquer experimentação também depois, né? Como eu já comentei com vocês. Então, mas existem então essas formas puras do espaço e do tempo. E essas formas puras do espaço, gente, essa aqui é a parte mais interessante. Você vai ver como servindo de base para fazer esses juízos sintéticos a priori. Então, esses são juízos que acrescentam informação, então produzem ciência, são sintéticos, mas eles são simplesmente a priori e tem todo aquela vantagem de ser a priori. Ok? Então, esses juízos sintéticos a priori, eles têm a vantagem só qualidades boas, né, digamos assim. Porque, imagine, o juízo sintético é o juízo que produz ciência, conhecimento. Beleza, então acrescenta informações, acrescenta ciência. Por isso que o sintético é sempre preferível. Mas o a priori também é preferível por quê? Porque ele traz ali o caráter da necessidade lógica, da necessidade, da universalidade, que é o que todos os filósofos buscam, né? Uma verdade que seja universal, que seja necessária. Quem quer produzir ciência quer produzir uma coisa com rigor de necessidade, com certeza, com precisão. E por isso que quando você traz o negócio de uma maneira pura, abstrata, você está exatamente trazendo esse aspecto da exatidão lá. Bom, gente, uma vez que ele já falou então da aritmética e já viu que envolvem juízos que são sintéticos, ou seja, eles precisaram dessas intuições puras que estão na forma pura do espaço. Se você já na aritmética você já viu que isso acontece, com muito mais razão você vai ver isso também na geometria pura, né? Afinal de contas, geometria já está lidando com a ideia de espaço mesmo, com linhas, com figuras geométricas, então você já tem ali espaço puro logo de cara. A geometria pura então é o mais claro possível. Geometria, acho que não tem como alguém discordar de Kant a princípio. Na aritmética alguém poderia talvez vir a discordar, pensar de uma forma um pouco diferente. Se eu não me engano, o pensamento de Frege será um pouquinho diferente, tá? Depois você tem lá a figura de Gottlob Frege, que escreveu a conceitografia e produziu um raciocínio um pouquinho diferente, mas apesar de que, no entanto, a gente tem que pensar aqui que o Frege estava num outro contexto, lutando contra o psicologismo, enfim. Mas você começa a observar que essas noções também vão ser modificadas depois, vão ser criticadas também depois, certo? Mas é interessante que o pensamento de Kant já pressupõe logo de antemão, tá, que a própria aritmética já seja, tá, sintética a priori. Aqui, se a própria aritmética já então a geometria acho que não tem nem como questionar muito. Mas vamos ver aqui o exemplo dele para ficar isso mais claro, né? Ele cita aí o exemplo de uma afirmação, né, que é relativamente comum, né, que a linha reta é, né, a mais curta distância entre dois pontos. Como é que você sabe disso? Né? Como é que você sabe que... Repare que você tem um juízo aqui, tá? Você consegue verificar o juízo? A linha reta é o sujeito, tá? Seja, né, no caso, a mais curta distância entre dois pontos, a mais curta distância entre dois pontos é o predicado, ok? Então você tem lá sujeito, a linha reta, a mais curta distância entre dois pontos, predicado. Se você começa então a imaginar o seguinte, você consegue simplesmente de a linha reta, você já pode simplesmente extrair que já por definição aquilo ali
estava incluído na linha reta esse tipo de coisa, o Kant vai dizer que não, né? Porque a própria noção de mais curta acrescenta uma qualidade ali, né? Eu marquei ali, eu grifei, acrescenta uma qualidade. A mais curta, você está falando algo a mais, que não está muito incluído ali. Algo ser curto ou ser, digamos, ser curto ou longo, né? Algo ser curto ou longo já está envolvendo uma intuição pura, a priori. Tá? Se algo é mais curto ou mais longo. Repara, você você precisa de algo que vai além do conceito para determinar se está sendo realmente curto ou longo. E exatamente por precisar de algo a mais, que vai para além do conceito de uma linha, né, uma linha reta, você acaba precisando então de quê? De uma noção espacial pura na sua mente. É nesse sentido que você começa, então, ali, né, no texto verde, ele vai dizer: você tem de recorrer à intuição, mediante a qual unicamente a síntese é possível. Então você tem lá uma espécie de síntese também, uma certa união do que é a linha reta em relação ao que é a mais curta distância. Repara que você tem um acréscimo de informação. A linha reta é uma informação. A mais curta já está tendo um certo acréscimo de informação. E quando você pensa dessa maneira, você já está fazendo o quê? Avanço, você está tendo um certo avanço. Você precisa de um espaço a priori para determinar que uma linha reta é a distância mais curta. Se você precisa disso, desse espaço, você então está acrescentando algo para além, tá, do conceito de linha reta. E por isso mesmo a gente pode já dizer aí que os conceitos em geral, né, que um triângulo tenha 3 lados, é óbvio, né, isso aí já... Um triângulo é, né, uma figura de 3 lados. Pô, isso aí já é bem óbvio, né, você vai precisar, okay, de um espaço mental lá interno da sua mente para você identificar os 3 lados do triângulo, ok? Porque até mesmo triângulo significa 3 ângulos, tá? Repare esse aspecto também. Talvez se você dissesse triângulo tem 3 ângulos, talvez fique até analítico a coisa, tá? Você poderia deduzir analiticamente. Mas você dizer triângulo tem 3 lados, você precisou de uma noção espacial para fazer isso. Então, é nesse sentido que você vai ver que muito da informação geométrica é explicitamente sintética, tá bom? Então, seguindo aqui, gente, a gente vai ter exatamente a ciência da natureza também, né? A física. Veja, o Kant ele quer salvar a física, principalmente uma física que estava crescendo muito no seu tempo, né? Desde Galileu, desde Copérnico, e com Isaac Newton principalmente, né, que Kant considerava como um grande exemplo de ciência. Veja, agora o Kant também quer salvar a própria física, a ciência da natureza. A física, ela contém em si, então, juízos que são sintéticos a priori, que são aqueles juízos que produzem a ciência, ok? Uma ciência que acrescenta informações, esses juízos sintéticos, eles acrescentam informação, ok? Mas acrescentam de uma forma necessária, tá? Segundo um espaço puro, de acordo com as formas puras do espaço e do tempo, ok? No caso, principalmente do espaço, né? Mas que quando a gente fala de física, já está envolvendo um pouco o tempo também, porque a gente fala de movimento, ok? Mas antes de mais nada, a gente pode dizer que envolve as formas puras. Então, para a gente entender melhor como é que a própria física, né, a ciência da natureza, tem um caráter parecido com a geometria pura, pelo menos segundo Kant aqui, a ponto de ela realizar exatamente juízos sintéticos a priori. Vamos tentar pegar os próprios exemplos de Kant logo de cara. Talvez não fique muito claro que se trate de juízos, mas aqui você tem exatamente um juízo também, tá? Veja, em todas as modificações do mundo corpóreo, a quantidade da matéria permanece constante. Tá? É um exemplo que o Kant vai colocar aí. Como é que a gente poderia dizer, né? Será que dá para colocar isso numa forma de um juízo?
Você consegue pensar aí? Seria algo do tipo, permanece ou não permanece constante? Você conseguiu ver o juízo aqui? Bom, para simplificar, a gente poderia simplesmente pensar assim, a quantidade da matéria é constante, ponto. Né? Se você botar assim, está meio simplificado demais, eu sei, permanece constante, existe toda uma questão de falar assim ou não, mas existe um juízo aqui, que a quantidade de matéria é constante. Essa primeira afirmação, esse primeiro exemplo de Kant, se trata talvez da lei de Lavoisier, né? Aquela lei que diz que, basicamente, aquela que envolve até aquela frase, né, de Lavoisier, conhecida pra caramba, né, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pois bem, essa frase de Lavoisier, ela teria um caráter sintético a priori. Olha só, é o que o pensamento que estaria aqui por trás do pensamento de Kant. Se trata da lei das conservações das massas. É claro que eu estou acreditando que seja isso mesmo, né? Porque se fala da matéria que permanece constante, e na física clássica você separava a matéria de energia, você poderia supor aqui que também a energia permanece constante. Tá? Seria, no caso, aí, não seria a lei de Lavoisier, seria a lei da primeira lei da termodinâmica. Então, ou é a primeira lei da termodinâmica ou a lei de Lavoisier. Enfim, eu acho que a princípio seria a lei de Lavoisier, okay? Que Kant está tentando apresentar aqui. Nesse sentido, a gente tem esse primeiro exemplo e um outro exemplo logo embaixo aqui, né? Ou em toda a transmissão do movimento, ação e reação têm de ser sempre iguais uma à outra. Ação e reação é igual uma a outra. Pronto. Aqui se trata da terceira lei de Newton, né? Não é necessário pensar muito. Então vamos pensar como que essas duas afirmações elas seriam sintéticas a priori. Você vai ver logo a resposta aqui embaixo. Né? Em ambas as proposições é patente não só a necessidade, portanto a sua origem a priori, tá? Se lembra que necessidade é uma das características de algo a priori, mas também que são proposições sintéticas. Veja, em que sentido seria sintético? Pois, no conceito de matéria, não penso a permanência, penso apenas a sua presença no espaço que preenche. Okay? Então, quando se fala de matéria, a gente, talvez, assim, se a gente fosse tratar de uma maneira puramente analítica, se diria a matéria ela tem uma presença no espaço. Ela preenche a matéria é aquela que preenche uma presença no espaço. Tá? Você poderia simplesmente falar da matéria assim. Mas o que acontece? Isso aí seria analítico se a gente fizesse assim. Só que a gente não fala da noção de permanência de uma maneira analítica. Quando a gente fala de permanência, repara, a gente já está pressupondo uma coisa um pouco além do conceito de matéria. A quantidade de matéria, tá? Simplesmente, analiticamente, envolveria lá preencher um espaço e tal. Mas se você quer acrescentar algo para além, né? Você quer acrescentar, por exemplo, a ideia de permanência, você precisa de uma noção pura, né? A priori, de tempo, né? Porque afinal de contas você está falando de algo que permaneceu, né? Que permaneceu ao longo de um determinado tempo, antes de mais nada, de uma série de sucessão de modificações. Você vê então a forma pura do tempo sendo utilizada aqui, ok? Você vai ver, ultrapasso assim o conceito de matéria para lhe acrescentar algo a priori que não pensei nele. A proposição não é, portanto, analítica, mas sintética, e não obstante pensada a priori. O mesmo se verifica nas restantes proposições da parte pura da física. Repara que ele está realmente sendo bem otimista de que todas as afirmações da física são assim, mas é porque na época dele a física era explicitamente matemática, em quase todos os aspectos. Até hoje, né, a gente pode dizer assim. Acaba tendo esse caráter, né, de ter um juízo sintético a priori. Olha que incrível.